ficou assim. Tá bom? Olha lá. Aqui, pessoal, tem uma outra coisa importante. Por exemplo, eu tirei aqui da tela inteira porque os navegadores têm aplicação de regras CSS conforme o tamanho da tela. O que a gente deveria fazer para criar a responsividade do nosso elemento? A gente tem um site. Vamos supor que eu comece a reduzir a tela aqui, eu começo a me aproximar de outros elementos, como tablets, olha lá. Vai começando a se configurar, vocês estão vendo? Ó, como é que fica. Por quê? Eu não tenho regras específicas para celular. As regras estão todas lá, os elementos vão sendo espremidos da forma que dá. Ainda criou aqui, ó, o resto da minha imagem, vocês estão vendo? Olha só como é que está a nossa estrutura se fosse num celular. Eu não quero que essas estruturas fiquem muito espremidas aqui, então eu vou querer uma embaixo da outra. Então como é que eu faço isso? Ser diferenciado de um elemento para outro. Bom, a gente precisa no nosso código se ater a uma coisa que a gente põe aqui dentro do cabeçalho. São regras específicas. A gente vai pôr uma meta tag, tá bom? E nas meta tags elas têm por padrão os atributos name, que nesse caso aqui é viewport, em seguida o content, que tem a largura igual a largura do dispositivo, a largura do meu conteúdo é igual à largura do meu dispositivo. Vai fora não, aqui dentro. E a minha escala inicial vai ser sempre igual a 1. Tá bom? Dessa forma eu já tenho minha página obedecendo a largura do dispositivo. E agora vamos fazer uma outra coisa importante aqui dentro do Regis, tá, pessoal? É o title. Que é o título que essa página vai ter. Isso vai aparecer lá na aba do navegador, tá bom? E também é usado para questões de SEO. Então a gente coloca aqui estrutura, negócios digitais. Salva, vai lá ver como é que ficou. Tá aqui, ó. Antes era estrutura, tracinho 7, que era o nome do arquivo, né? .html. Agora tá estrutura, tá o nome que a gente pôs para a página, tá bom? E esse ícone aqui a gente muda através de um favicon, que a gente atribui ele aqui também no head da página HTML, tá bom? Mas em sites WordPress você não faz isso na mão, então não é necessário ensinar isso aqui. Lembrando, pessoal, que tem muita coisa a respeito de HTML e CSS, mas que a gente precisaria de um curso à parte para ensinar tudo que há para ensinar sobre essas duas linguagens, tá bom? Então, na nossa última aula eu vou passar um site, um link, onde vocês podem obter todos os elementos, absolutamente todos os elementos que precisam para começar a ficar craques nisso, tá bom? Mas basicamente esses que a gente está passando aqui, eles já são suficientes para ir fazendo o que a gente mais necessita quando faz um site em WordPress. Já que o WordPress cria estrutura para a gente, já dá uma configuração pré-montada, a gente vai precisar de regras básicas de HTML e CSS para consertar os pequenos erros que se façam no nosso site, tá bom? Então, o intuito aqui não é dar um curso sobre HTML e CSS, é mostrar primeiro a dinâmica de como se trabalhar com essas duas linguagens e a forma como vocês podem usar para ir melhorando e consertando, fazendo pequenos reparos no site de vocês, tá bom? E é a forma como os profissionais fazem. A gente está ensinando dessa forma porque dessa forma você não fica limitado e dependente de nenhuma outra estrutura, programa, software, por aí vai. Todo o controle dessas estruturas vai estar nas mãos de vocês, tá bom? E quanto mais vocês souberem, mais independentes vocês ficam. Beleza? Vamos lá, o que a gente quer fazer?
Ó, eu não quero que essas caixas aqui, essas estruturas, tenham mais os 40 e pouco, 40% que eu coloquei de largura. Eu quero que elas ocupem 80%. Como elas estão flutuando, uma vai para baixo da outra, tá bom? Então vamos primeiro mudar isso aqui. Aliás, como que a gente faz para aplicar em diferentes tamanhos de tela? Essas regras CSS que eu apliquei aqui são a qualquer tamanho de página. Para aplicar regras específicas a tamanhos específicos, a gente usa a seguinte regra: @media e põe o tamanho aqui. O tamanho em width a gente usa max width quando se diz respeito deste valor para baixo, ou seja, se eu quero um valor para celulares e tablets, eu ponho, por exemplo, esse é um tamanho padrão, tá bom, pessoal? Termino aqui, não tem ponto e vírgula aqui, viu? Na atribuição de tamanhos específicos aqui, que a gente chama de Media Queries, não tem ponto e vírgula, só nessa parte aqui, tá? Dentro vai ter. A gente abre e fecha a chave. E tudo que a gente colocar aqui dentro, de regra, da mesma forma que a gente pôs aqui, vai se aplicar somente a este tamanho de tela de dispositivo para baixo. Ou seja, esse é o tamanho padrão de tablets, né? Então, você vai aplicar todas as regras basicamente deste tamanho para baixo. Se eu quiser de um tamanho para cima, eu ponho min, de minimum. Ou seja, eu estou falando o seguinte: essas regras vão se aplicar a todos os tamanhos, a todas as larguras que tenham no mínimo 768. Isso a gente já deduz que é deste valor para cima. Acho que ficou claro, né? Vamos lá. Max width, ou seja, deste valor para baixo. Qualquer coisa que vai se aplicando até chegar na largura máxima de 768 pixels, tá bom? Então a gente vai pegar o que? A nossa estrutura e a nossa largura em dispositivos menores vai ser de 80 pixels. Aliás, 80%, perdão. Mas para ela não ficar desalinhada, eu já vou pôr uma margem aqui, que vai ser de 0 em cima e embaixo e de 10% nas laterais. Por quê? Porque eu tenho a minha estrutura, um quadrado que seja, de 80%. Me sobram 20%. Eu dividi 10% para cada lado. Simples, né? Então, essa é a forma de se aplicar no topo e embaixo e na direita e na esquerda, tá bom? Então, acho que está simples aqui. Vamos lá ver. Pronto. Já consegui o que eu queria. Então, uma estrutura embaixo da outra. Elas estão coladas. Então, eu aumento a minha margem no topo e embaixo. Vamos pôr 20 pixels. Pronto. Não estão mais coladas. As sombras aparecem aqui, tudo bem. Vamos resolver essa imagem aqui que está fora de esquadro, está maior. Por quê? Porque lá no nosso código HTML, dentro da tag de imagem, a gente colocou um atributo específico com a largura de 400. Que essa tag aqui, essa estrutura, esse atributo aqui dentro da tag, a não ser que fosse dessa forma aqui, ó, aí a width seria colocada dessa forma aqui, ó, e teria pixels e um ponto e vírgula no final, tá bom? Mas como a gente não colocou a width dentro da estrutura style, a gente colocou através do atributo width, que existe esse atributo para tags HTML. Não são todas as classes CSS, todas as regras CSS que podem ser colocadas dessa forma, tá, pessoal? Mas o width pode. Width e height, que é largura e altura, tá bom? Mas não vou precisar colocar isso aqui. Se eu estiver fazendo algum elemento que quando eu mexo no width, ele mexe também na minha altura, aí eu também ponho a altura para evitar que haja a distorção da nossa imagem, né? Então, nosso width aqui é de 400. Eu não preciso tirar isso aqui não, tá, pessoal? Não preciso tirar isso aqui não. Eu posso chamar uma regra aqui embaixo. Estruturas image, que vai
ter uma largura de 90%. Aí, ó. Se eu colocar 100%, tá aí, ó. Ela não está alinhada. A gente pode ver que tem a borda, né, e uma margem. Eu não calculei a minha margem left que está lá em conjunto com a minha borda. Então, nesse caso aqui, pessoal, ela vai ter 100% de tamanho, mas a minha borda, vamos pôr aqui, sei lá, 90%. Vai ser, ao invés de 10 pixels, vamos colocar 5 pixels. Vamos ver se já ajuda. Como são unidades diferentes, pessoal, fica difícil saber exatamente como. Eu não posso pôr porcentagem na borda, tá bom? Então tem que pôr em pixels mesmo. Vamos ver como é que ficou. Vamos aqui. Pronto, agora sim eu vejo que está centralizado. Também está centralizado. Por quê? Porque a minha borda de 15 pixels não ultrapassou o que eu coloquei de tamanho, tá bom? Se eu colocar 100%, ela não ocupa 100% do espaço, porque eu coloquei um pairing dentro de estruturas e um box sizing que evita que isso extrapole esse pairing, ou seja, ele empurra os elementos para dentro, tá bom? Na verdade, esse é o tamanho da imagem 100%. Se eu retiro a borda e põe border none. Por que border none? Porque eu tenho ela chamada cá em cima. Aqui, ó. Então eu tenho que chamar ela aqui, anular ela aqui para os dispositivos móveis se eu quiser. Aí, ó. 100% e centralizada. Se eu ponho a borda, eu aumento o tamanho da estrutura e ela começa a se deslocar para o lado que pode, que é sempre para o lado da direita, tá bom? Então eu quero manter a borda, então eu vou deixar lá meus 15 pixels, não, meus 10 pixels. Aliás, eu não preciso colocar nada porque eu vou querer que fique idêntica a essa aqui, ó. Cadê? Tá idêntica a essa aqui. Só que eu vou aumentar isso, vou abaixar isso aqui para vamos ver se 95% funciona. Me parece um pouquinho deslocado. Pronto, agora sim, está totalmente centralizado. Beleza? Tá aí, ó. Nossa estrutura. Ah, em celular isso aqui ficou muito grande. Como é que eu faço? Eu já tenho a chamada aqui. Como é que eu chamo aquele título principal lá? Esse é o ID que eu pus lá para ele, não é isso? Então põe aqui. Font size, sei lá, 35 pixels. Lá em cima eu pus 60. Vamos lá ver. Pronto, agora sim. Quero que ele não fique agarrado no topo. Então aqui eu ponho uma margem aí de 25 pixels em cima e embaixo. E 0 as laterais. Aqui é só a gente pronto. Porque o espaço apareceu lá em cima, mas a tela não acompanhou. Mas está lá, ó. Não está grudado mais, tem um espacinho embaixo. Aqui a nossa tag centralizada na página, nosso botãozinho, um hover. Eu só preciso aplicar regras diferenciadas para tamanhos diferenciados, obviamente se elas tiverem que ser diferentes das regras gerais, entendeu? Então é basicamente isso, olha lá. A gente vai ver outras regras CSS quando estiver mexendo e aplicando isso lá no nosso site, tá bom? Mas já dá pra ver aí que já tem uma estrutura bem diferente da anterior, olha lá. Ó. No celular ela ficou um pouquinho mais bonitinha do que numa tela grande, né? Olha lá. Essa é a estrutura básica que a gente fez na aula anterior e como ela se comporta ou se comportaria em algo próximo a um celular.
E aqui, ó, a nossa estrutura, uma tela próxima ao celular. A gente vai vendo que ela vai se transformando à medida que a tela chega nesse tamanho aqui, ó. Ela vai se adaptando, quando chega nesse tamanho, ele se transforma para essas regras aqui, tá bom? Olha lá, ó. Ó. Os tamanhos estão em porcentagem, então, obviamente, ela aumenta com o tamanho, né? Elas não estavam em porcentagem, estavam fixas em 400 pixels, lá com a estrutura lá dentro da tag. Então, quando eu pus uma porcentagem, ela aumenta automaticamente. A nossa estrutura também está com uma largura em porcentagem, por isso ela vai aumentando automaticamente. Ó. Quando ela chega em 768, ela deixa de ter 80% para ter 40%. Viram? Mas aí minha imagem não alcança. Então o que eu faço? Eu pego essa regra aqui e quero que ela se aplique não só para dispositivos móveis. Eu quero que ela se aplique para todos os dispositivos. Pronto. Aí, ó. Ó. Não tem mais desconfiguração. Estão vendo? Ó, vai aumentando. Quando chega no ponto que a gente demarcou, ela se transforma em duas. A configuração não ficou boa aqui. O que eu faço então? Põe uma regra aqui, onde a gente criou o nosso botão, para que a largura dele seja de 100%. Ah, mas ficou desalinhado. Por quê? Porque a gente pôs um margem geral de 50 pixels, como vocês puderam ver. Basta eu pôr elas nas laterais de 0. Pronto. Uma outra regra básica é aplicar margem alto. Dessa forma, ela automaticamente se alinha. Uma div vai automaticamente se alinhar na tela, no centro dela, tá bom? Se eu deixo dessa forma, se eu coloco assim do jeito que estava, 50 pixels, então eu deixo assim, ó, porque aí no topo e embaixo eu tenho 50 pixels, mas nas laterais eu continuo com ela automática, tá bom? Olha lá, pronto. Acho que não tem mais nenhum problema a ser modificado, né? Esses pequenos problemas eu acredito que você não vai ter no WordPress. Você não vai encontrar problemas porque os temas são montados de forma a obviamente não criar esses problemas. A gente está fazendo isso aqui por causa de você criar alguma coisa específica e precisar corrigir na responsividade, que é na mudança de tamanho de telas, tá bom? Mas enfim, é sempre bom saber. Olha lá, nossa imagem aumentando, nossa estrutura aqui aumentando e o nosso tamanho, o nosso botão não aumenta, mas continua centralizado e olha lá, ó, sem aquela desconfiguração que ele ficava com quebra de linha aqui. Beleza? Olha lá a diferença pro outro. Beleza, pessoal? Bom, uma última coisa antes da gente fechar essa aula é a seguinte. Essa foi uma das formas que a gente falou sobre como aplicar regras CSS. Mas eu posso querer fazer um arquivo separado para isso. O que eu faço? Pego esse arquivo, pego esse texto, vou criar uma nova aba aqui, colar, vou salvar ela como Style Sheet, é o nome mais básico, né, para a gente não se confundir. Negócios.css, negócios digitais.css. Essa extensão é importantíssima, tá? Salva e pronto. Olha só, ela inclusive já muda as cores aqui para a gente começar a enxergar melhor como cada um funciona.
O bom desse programinha também é isso. Ele faz aqui, ó, tudo que está em preto são os valores, tudo que está em azul são os atributos, e tudo que está em vermelho são classes. Azul, esse azul aqui, IDs, e obviamente nessa fonte mais fininha aqui, em azul também, o nome das tags, tá bom? Olha o hover aqui também, cor diferente, a gente vê que fica tudo diferenciado para a gente, batendo o olho, já saber onde ir. Beleza, pessoal? Nós temos nosso style sheet. Como é que a gente faz agora? Vamos lá no nosso site. E lá no nosso head a gente vai criar uma outra tag, que é a de link. Primeiro, o que a gente faz? O atributo de relação, que é a respeito de uma... Opa, esqueci das aspas, perdão. Que é a respeito de uma style sheet. E depois a gente põe o link dela. Qual que é o link disso aqui? Obviamente vai ser o link onde estiver no seu servidor. Em WordPress você não vai fazer isso aqui, tá, pessoal? Você não vai fazer isso aqui em WordPress. Eu estou ensinando porque você pode querer brincar com isso. Então, no caso de você estar aí no seu computador, ou por exemplo já está fazendo alguma coisa no seu servidor online, mas direto em HTML e CSS, você vai pegar onde está esse arquivo. Se tiver na pública HTML, ou seja, na mesma pasta onde está a sua página inicial, que a gente chama de index, né? Inclusive é o nome que você tem que dar a ela se quiser fazer sites na mão. A gente vai usar o link básico aqui, barrinha, o nome do arquivo, tá bom? Nesse caso aqui o link nosso é local, tá dentro da máquina, que é esse arquivo aqui que a gente fez, ó. Qual o link dele? Eu venho aqui, copio isso aqui, colo aqui dentro, obviamente adiciono outra barra e põe o nome do arquivo que a gente pôs. Style sheet negócios de .css. Beleza? Pronto. Não temos mais nenhum style aqui dentro, conforme a gente tinha feito anteriormente. E está aqui, ó, nosso arquivo separado já salvo. A gente vai na nossa página e dá um F5. Não muda nada. Por quê? A gente tirou as regras CSS da nossa estrutura HTML, mas criou um arquivo para essas regras separado e chamou esse arquivo lá no head do nosso documento HTML, tá bom? Então ela está sendo chamada da mesma forma. Beleza, pessoal? Então basicamente é isso aí. Vocês já sabem criar uma estrutura básica HTML e já sabem como trabalhar com CSS para ir aplicando uma questão estética e de diagramação na sua estrutura HTML, tá bom?